Olá, sejam bem-vindos para darmos continuidade ao estudo do livro do Êxodo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 12 de Êxodo. Mas como ele é um pouco extenso, o capítulo 12 ele conta de 51 versículos. Nós vamos dividir o estudo deste capítulo em duas partes, para não ficar cansativo e exaustivo. Mesmo porque este capítulo é o centro do livro do Gênesis, ou melhor, do livro do Êxodo, perdão. E aqui está a instituição da Páscoa. Então, para nós, ele é muito rico de detalhe, tá? Muito rico de detalhe. Então, nós precisamos estudar calmamente o capítulo 12. Então, hoje, eu proponho a vocês a estudarmos até o versículo 28 do capítulo 12, ok? É até aqui que nós vamos. Depois, a segunda parte, nós entraremos do versículo 29 até o versículo 51 e encerramos o estudo deste capítulo, tá bom? Então, hoje, pegue a sua Bíblia, abra em Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 28. É até aí que nós vamos estudar o Êxodo, porque trata-se da instituição, da Páscoa, muito importante para nós. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, a sua caneta e vamos fazer a nossa leitura, a nossa leitura calmamente, para depois entrarmos propriamente dito no estudo deste capítulo. Então, versículo 1 até o versículo 28, ok? Vamos lá então? O Senhor disse a Moisés e a Araão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Vós o tereis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: No 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a moldura da porta das casas, em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru, ou cozido, mas será assado no fogo completamente, com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo. Eis a maneira como o comereis. Tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito,
e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como os dos animais. E exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo ao primeiro dia, tirareis de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, será cortado de Israel. No primeiro dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias, não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No primeiro mês, desde a tarde do 14º dia do mês, até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado em todas as vossas casas, comereis ázimos. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família e imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de hisopo, o ensopareis no sangue que estiver na bacia e aspergireis com esse sangue, a moldura e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a moldura e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante, e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua, para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E enquanto vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas
no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Araão. Assim o fizeram. Muito bem, nós vamos até aqui, nesta primeira parte do capítulo 12, Nós vamos fazer parte 1 e parte 2 do capítulo 12. Só no início deste capítulo, nós já temos esta riqueza da instituição da Páscoa, E é rica de detalhes, não é mesmo? Mas, como nós estamos fazendo de costume, eu convido vocês a recordar o que estudamos no capítulo passado. Qual foi a mensagem que ficou para nós? O que nós salientamos da mensagem do capítulo anterior, que nós estudamos, que foram 2 capítulos. Vocês estão lembrados, o 10 e o 11, certo? O que eu saliento para entrarmos no estudo do capítulo 12 é preciso salientar que Deus é o Deus da vida e não da morte. Embora os autores sagrados digam que trata-se da vontade de Deus, a morte dos primogênitos do Egito, não podemos entender no sentido literal. Não podemos entender ao pé da letra, Porque nós vamos recordar isso e nós vamos ver a morte dos primogênitos com mais detalhe no próximo vídeo, É importante observar a preocupação dos autores sagrados em deixar registrado as instruções litúrgicas para celebrar o grande evento, a Páscoa, que significa passagem, ok? E assim, nós entramos no estudo do capítulo 12, que nós vamos ver até o versículo 28, Marquem aí, Êxodo de 1 a 14, para começar o nosso estudo, Temos a fixação da festa da Páscoa, tal como ficou estabelecida em Israel. É assim que fixou-se a festa da Páscoa, E ficou estabelecida em Israel e projetada para o passado, se vocês prestaram atenção na leitura. Por quê? Para o momento prévio da libertação do Egito. Então, a Páscoa foi instituída, na libertação do povo do Egito, Para dar-lhe o pleno caráter de mandamento divino. É um mandamento divino a celebração da Páscoa, certo? Continuando. Por trás do rito que se estabelece aqui, o qual obviamente foi se configurando com o correr do tempo, existe uma antiga prática dos pastores seminômades. Então, por detrás do rito, existe já uma prática, um costume dos pastores seminômades. Por que seminômades? Porque eles se estabeleciam por um certo tempo em algum lugar e quando ali já estavam ficando escassos as pastagens para o seu rebanho e também a falta de água, era preciso levantar o acampamento e ir para outra região onde tivesse pastagem e água. Então eles eram seminômades. Estavam sempre andando e habitavam em tendas. Então, por detrás desse rito, existe esta prática para entendermos a instituição litúrgica da Páscoa.
uma liturgia, tá? Que foi instituída aqui. Então há uma prática dos pastores seminômades que costumavam sacrificar um animal de seus rebanhos na véspera de sua partida para novos pastos. Então era comum, pegava-se um animal do seu rebanho e sacrificava-se na véspera da partida. Aí vocês já começam a entender, né, todo o esquema que Moisés vai instruindo o povo, que vai se formando o esquema, digamos, religioso, litúrgico da instituição da Páscoa, tá? Essa partida coincidia com o início da primavera. Normalmente coincidia com o início da primavera. Estamos falando daquela região, da Palestina, lá daquele lado, do Egito, né? Estamos falando daquela região. Então coincidia com o início da primavera. Momento talvez muito crítico para as fêmeas do rebanho, para as fêmeas do gado. Quando eu falo gado, gente, eu estou falando gado no sentido, para eles aqui da Bíblia, tanto é o gado maior quanto o gado menor, que são as ovelhas, os cabritos, tá? Então, para a gente entender quando eu falo gado, tá? Então, era um momento muito crítico para as fêmeas do gado, do rebanho, que estavam prestes a parir. Mas assim eles tinham que andar, mesmo que as fêmeas parissem pelo caminho, tá? Eles tinham que ir. A intenção do sacrifício, qual era? Era, em palavras atuais, recomendar-se às divindades dos lugares para onde passariam, para que a travessia se desse com bom êxito. Entenderam? Então eles sacrificavam, ofereciam esse sacrifício para recomendar-se às divindades. Então veja bem, era uma prática dos pastores seminômades, que cultuavam as divindades, que acreditavam nas divindades. Cada lugar que passava tinha uma divindade. Então eles se recomendavam às divindades. Esta prática é acolhida, né? Moisés acolhe esta prática e a transforma. E usa esta prática para instituir a Páscoa, tá? Para a gente entender isso. Então é um recomendar-se às divindades dos lugares por onde passariam para que a travessia se desse em bom êxito, tá? O rito era formado então pelo sacrifício do animal escolhido, pela ação de assar o animal e pela ceia acompanhada das folhas amargas, né? As pessoas se vestiam apropriadamente, tinha todo um jeito de se vestir, não era de qualquer jeito a celebração desta Páscoa, né? Eles tinham roupas especiais para a ocasião, porque era um momento solene, né? Então eles se vestiam apropriadamente como quem iniciasse uma viagem, como se estivesse prestes a partir, tá? Com rapidez, com a pressa de quem vai partir imediatamente. É assim que eles celebraram a Páscoa, tá? Certamente a refeição se realizava com rapidez, com a pressa de quem vai partir. Finalmente, aparece aqui um rito importante, muito importante, muito importante. Aspergir com o sangue do animal sacrificado
os paus ou mastros que serviam de estrutura para as tendas. Aqui, na visão dos seminômades, tá? Então, se aspergia com o sangue do animal sacrificado os paus ou aos mastros que sustentavam as tendas do seu acampamento, tá? E essa prática tinha um caráter de exorcismo. Era aspergindo o sangue do animal sacrificado, era como se estivesse fazendo um exorcismo. O que é exorcismo? É expulsar a presença do mal. É expulsar a presença do mal. Ok? Então tinha um caráter de exorcismo nesta aspersão. Aos campos semidesérticos, melhor dizendo, onde a terra não proporcionava madeira nenhuma, era necessário transportar paus e mastros. Olha o trabalho que dava. Com isso, se procurava a proteção divina para a pessoa e os animais, tá? Se procurava proteção divina para as pessoas e os animais. Os maus espíritos não podiam entrar nas tendas previamente aspergidas com o sangue. Então, os maus espíritos passavam adiante das casas que estavam aspergidas com o sangue do animal, tá? Os maus espíritos, como já disse, aqui se muda a aspersão. Prestem bem atenção, nós falamos que essas práticas vieram dos seminômades, de tendas. Aqui se muda a aspersão dos paus pelas travessas das portas, né? Respeitando assim a ambientação do povo que supostamente ou supõe-se que não vive mais em tendas, mas em casas. O povo já é estabelecido. Então se muda dos paus e mastros das tendas para as travessas das portas, para os umbrais das portas, tá? Então se respeita assim e se entende que o povo residia já em casas, tanto no Egito quanto em terra cananeia, para realizar esse rito, certo? O sangue desempenha aqui um papel muito importante neste capítulo, visto que graças a ele, o exterminador, o espírito mau, referência aos antigos espíritos maus, não tocará as famílias que têm suas portas devidamente aspergidas, tá? O exterminador saltou, diz o texto. Saltou essas casas. Essa poderia ser um dos sentidos etimológicos da passagem, ou saltar, andar dando saltos, tá? Continuando aqui, nós temos no versículos de 15 a 20, algo que entra dentro do rito da Páscoa, os pães ázimos. A tradição religiosa de Israel, em determinado momento, uniu a festa dos ázimos com a Páscoa. Duas festividades que, evidentemente, não são originários de Israel, mas sim de antiquíssimas tribos seminômades. Os pastores, ao que referimos em Êxodo 12, de 1 a 14, né? E de outras tribos sedentárias,
dedicadas ao cultivo do cereal. O que são tribos sedentárias? São aquelas já estabelecidas, que não precisam estar migrando, estar andando, ok? Não precisam estar andando. São as tribos sedentárias seminômades, né? Também as tribos sedentárias, melhor dizendo, que se dedicavam ao cultivo do cereal. Não eram pastores, mas agricultores, tá? Que celebravam um antigo rito no início da nova colheita. Tiravam tudo o que estivesse fermentado e consumiam tortas ázimas ou pães ázimos, sem fermento, enquanto se adquiria um novo fermento para a massa. Tá? A ocasião era alegre e festiva. Em muitos lugares de nossos povos, celebram-se as festas da colheita. Até em nossa realidade contemporânea ainda existe muito isso. A festa da colheita, que os agricultores fazem. E esse era o sentido primitivo da festa. Tá? Páscoa e ázimos unem-se em Israel com um novo referencial. Qual é esse referencial? O gesto libertador do Senhor em favor do seu povo. Este é o novo referencial da Páscoa e dos ázimos. O gesto libertador do Senhor em favor do seu povo. Ambas as festas envolvem, em suas origens, algum sentido religioso, tá? Libertar pessoas e gado das más influências. Os agricultores, por sua vez, esperavam que a próxima colheita fosse também liberta de todas as influências negativas, né? Como secas, ladrões, queimadas e assim sucessivamente. Tá? Em Israel, ambos os sentidos combinam-se, né? E concentram-se em um só. Páscoa e ázimos. Deus libertou, combinam-se em um só, teologizam-se, melhor dizendo, teologizam-se. Ou seja, Deus libertou o povo do poder mortal e assassino do faraó. Ok? Dos versículos de 21 a 28, temos as ordens de Moisés. Continuam os preparativos para a Páscoa e a partida do país da opressão. O foco principal desta passagem está na ordem de aspergir as travessas da porta com o sangue do animal sacrificado. Assim, além disso, insiste-se em que ninguém saia de sua casa, porque nesta noite passará o exterminador, que só deixará intactas as casas cujas vigas tivessem aspergidas com o sangue, ou seja, a casa dos israelitas. O acontecimento desta noite repete-se ano após ano em cada família judaica. O judeu, até hoje, ele repete este rito, ele relê este capítulo à luz da libertação do Egito até os dias de hoje. Até os dias de hoje. É perpétuo, dizia o texto aqui para nós. É uma instituição perpétua, ok? Então, em todas as casas, em toda a família judaica até hoje, celebra-se desta maneira o rito da Páscoa, tá? A família judaica, a criança da casa, como diz aqui,
pergunta ao mais velho de todos, né? O que significa tudo isso? Daí entra aquilo que nós chamamos de catequese. Eles vão recordar toda a saída do Egito para aquela criança. É muito bonito a celebração da Páscoa judaica. Muito bonito, tá? Está no versículo 26. A resposta é um memorial que revive e atualiza os acontecimentos da libertação do Egito. Em nossa festa pascal de cada ano, que nós cristãos celebramos o ato libertador e definitivo de Jesus. Deveria ser um momento de fazer caminhar, né? E revisar este projeto libertador de Jesus. O Cordeiro aqui, Jesus é o Cordeiro, né? Sem defeito, como o Cordeiro pascal, como o animal, é uma referência, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue nos libertou, né? O seu sangue derramado na cruz. Então, olha a ligação do Antigo com o Novo Testamento, tá? Isso é muito importante para a gente entender, né, o sacrifício pascal e redentor de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, tá? Então, esses são os detalhes da instituição da Páscoa. Eu convido você a reler novamente, à luz do que estudamos, né, à luz do que falamos aqui, e se preparar para o próximo vídeo, que será do versículo 29 até o 51, ok? Espero vocês, espero que tenham gostado deste primeiro vídeo da instituição da Páscoa e conto com vocês para o próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá!